enquanto a luz está acesa, a escuridão não consegue fazer nada. Se Jesus é tão importante, como é que as pessoas vivem sem Jesus? Simples, elas não vivem, elas sobrevivem. Deus já fez a parte dele. Ele te libertou de tudo aquilo que você era incapaz de fazer sozinho. Agora faça a sua parte, diz o Senhor. Agora faz o que só você pode fazer, porque a parte dele está feita. Ele te deu vida, te deu luz e libertação. Ou seja, a maior celebração da tua vida a partir de hoje precisa ser a Páscoa. Mais do que o seu aniversário, mais do que o aniversário do seu casamento, mais do que a festa do seu filho, mais do que qualquer coisa, é parar para celebrar o dia que ele se entregou para nos dar tudo o que precisávamos. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Existem alguns inimigos que perturbam o ser humano. Inimigos esses que nem sempre a gente consegue enxergar. Por exemplo, quando uma depressão vem sobre uma pessoa, ela não vem de um dia para o outro, ela vem entrando devagarzinho, você não vai percebendo, vai ficando triste num dia, aí no outro dia você não quer trabalhar, passa um tempo você começa a perder a vontade de coisas que você gostava tanto e agora não gosta mais, aí começa a ficar mais agressivo, você não quer mais tomar banho, não quer mais sair de casa, quando vê, você está precisando de ajuda urgente. Existem coisas que acontecem de um dia para o outro como uma perda, às vezes uma decepção, uma apunhalada pelas costas. Existem outras que vão chegando na nossa vida sem a gente perceber. Por exemplo, quando uma doença, um diagnóstico chega, ele não entrou no teu corpo num dia e você descobriu no outro, ele já estava desenvolvendo na sua vida. Você que não percebeu. E existem estratégias do inimigo para facilmente enfraquecer o ser humano. A primeira coisa que o inimigo usa para nos enfraquecer, para nos deixar vulneráveis, fracos, à mercê do que ele quer, são todo tipo de sentimento de morte. Por exemplo, a morte não só física, mas a emocional e a espiritual, que traz uma insensibilidade em que Deus fala contigo e você não escuta. A emocional é que você ama uma pessoa, mas não consegue se expressar. Ou você simplesmente deu abertura por algum motivo que aconteceu desde a tua infância, abusos, abandono de pai, problemas seríssimos como relacionamentos abusivos. Às vezes você cresceu num lar muito violento. Então, necessidades neuróticas de aceitação, problemas emocionais, distúrbios mentais vão entrando na tua vida sem você perceber, e isso vai trazendo um espírito de morte sobre você. Depressão, ataque de pânico, sentimento de tristeza profunda, insônia, ansiedade crônica. Existem pessoas que hoje estão vivendo transtornos obsessivos, transtornos sérios, que afetam a identidade, que afetam a paz, que perturbam a pessoa. Então, o inimigo sempre tenta chegar com estratégias de morte, física, emocional e espiritual. Se ele não consegue chegar com a estratégia de morte, por algum motivo, por algum tipo de proteção que você tem, ele vem então com um pecado, com uma oportunidade que parece boa para a carne, e aquilo te escraviza em algo que você não consegue sair mais. E aí você fica preso num vício, preso num sentimento. Aqui não tem muito isso, mas lá em São Paulo tem gente que vive do amor do passado, se sentiu o cheiro de 20 anos atrás, fala, meu Deus, é ele, ela. Aqui não tem isso, mas por aí tem. Gente está presa no passado. Gente que não consegue se libertar de sentimentos, não consegue perdoar. Já passou 30 anos e você ainda tem raiva da pessoa. Ou seja, o inimigo consegue ou nos escravizar nos sentimentos de morte, ou num pecado, ou na escuridão. O que é escuridão? Quando você não consegue enxergar o próximo passo, quando você fica cego na estrada da vida. Você perde o emprego, e ao invés de pensar, bom, se Deus me fez perder esse emprego, é porque Ele quer que eu abra o meu negócio, você pensa, não, Deus me abandonou. Você não consegue enxergar o que está acontecendo. E o ser humano, por definição, já vive na escuridão. Por exemplo, você sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida? Você tem até uma agenda, mas você não sabe o que vai acontecer. Você sabe se você vai estar vivo ou morto? Não tem como prever, é impossível.
Nós vivemos numa escuridão natural já, mas se entrarmos na espiritual e na emocional, aí, querido, começa um problema sério. Começa uma confusão mental que a gente não consegue sair. Então, se você tiver brecha para que o inimigo consiga trabalhar espírito de morte, escuridão e algum tipo de escravidão de pecado na sua vida, porque cometer pecados todo mundo comete. Estar escravo é diferente. Eu já menti, mas não sou mentiroso. Eu já errei, mas não vivo no erro. Eu já pequei, mas não sou uma pessoa que vive no pecado. Essa é a diferença. Ou seja, quem aqui pode me prometer que nunca mais vai pecar na vida? Tem alguém que possa me prometer isso? Não, não tem. Já te adianto, não tem. Por quê? Porque nós estamos sujeitos ao erro, mas a gente consegue prometer. Eu não vou ser escravo disso. Isso você consegue prometer. Eu não vou viver para isso. Isso você consegue me prometer. Mas para isso, você precisa de uma solução. Porque para a morte, para a escuridão e para o pecado, não tem remédio na farmácia. Não tem inteligência artificial que te ajude a encontrar uma resposta para essas três coisas. Você não encontra em qualquer esquina ou nas prateleiras de um mercado a solução para essas três estratégias que o inimigo usa contra a gente o tempo todo. Ele olha o ser humano e já sabe, vai ser fácil pegar ou no espírito de morte, ou na escuridão, ou na fraqueza de um erro. E uma das três vertentes ele vai conseguir, se você não tiver blindado, blindada, ele vai conseguir entrar na tua vida. Então tem gente que não está em nenhum tipo de vida de erro, mas está tão fraca emocionalmente que o espírito de morte entra. Tem gente que não está no espírito de morte, mas está na escuridão, não consegue enxergar o próximo passo, não sabe o que vai fazer da vida, não sabe com quem casa, não sabe se fica casado ou não fica, não sabe se monta a empresa ou se não monta, não sabe se Deus vai suprir ou não vai suprir, é sempre dúvida, muita confusão mental. Meu Deus, para que eu sirvo? Para que eu nasci? Confusão mental o tempo todo. A escuridão. Então, para nós que acreditamos no que está escrito, porque o que eu acho não importa de nada, mas o que está escrito define o nosso futuro. Para nós que acreditamos no que está escrito, existe um antídoto para o ser humano: não entrar em nenhuma dessas três estratégias do inimigo. Abra comigo, por favor, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Eu vou ler na versão Almeida e diz assim: no princípio era o verbo, que era a palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. Repete comigo: a vida. Mais alto: a vida. Então peraí, aqui vai começar a surgir o primeiro antídoto para uma estratégia do inimigo contra a gente, que é a morte física, espiritual e emocional. A vida. O antídoto da morte é a vida. A vida estava em quem? Nele. Na palavra, que é Jesus. O verbo. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. A gente vai ler já esse versículo. Está nessa passagem. A vida estava nele. Ou seja, o antídoto para o espírito de morte, para a depressão, para o pânico, para a insônia, para a confusão mental, para a inquietação, para qualquer tipo de transtorno emocional, sentimental que você tenha, está aqui. É a vida. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Aqui tem um segundo antídoto. Além de ele ser a vida, ele era a luz, e a luz brilha na escuridão. Então você já consegue agora enxergar o próximo passo, você consegue já saber o que fazer, a confusão mental vai embora, a dúvida se dissipa, porque agora, além de vida, você tem luz na mesma pessoa. Com um antídoto só, você já matou dois problemas.
A luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ela. Ou seja, vai tentar, só não vai conseguir. Vai tentar te confundir, vai tentar te cegar, vai tentar roubar a tua fé, só não vai conseguir, porque uma vez que a luz está em você, as trevas já não prevalecem mais. Você sabe onde é que está a escuridão agora? Aqui dentro. Por que você não está vendo? Porque a luz está acesa. Se apagar a luz, você vai ver a escuridão. Enquanto a luz está acesa, a escuridão não consegue fazer nada. E a Bíblia continua dizendo: houve um homem enviado por Deus, cujo seu nome era João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos pudessem crer por intermédio dele. Ele não era a luz, João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Não existe um ser humano sequer que, caso queira, não receba essa luz. Só existe uma forma de você não receber a vida e a luz. Só existe uma forma: você não querer. Eu vou te provar isso na Bíblia, não é o que eu acho não. Vai estar escrito aqui no texto, daqui a pouco. Não quero. Então tudo bem, porque se você quiser, tem vida e tem luz. A morte não te pega, a física sim, um dia chega para todos. Mas a espiritual, a emocional, não pega não. E a morte física, apesar de ser realidade para todos nós, é o passaporte para a vida eterna. Então não devemos ter medo. E a Bíblia continua dizendo, versículo 10: o verbo estava no mundo, ou seja, a palavra encarnada, que era Jesus, estava aqui no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11, meu Deus, escuta isso. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ou seja, tem gente que por livre e espontânea vontade fala: eu não quero vida, eu não quero luz. Tem gente que porque não quer, seja por um problema emocional, por um trauma do passado, por uma carnalidade muito aflorada, não quer viver na vida, não quer viver na luz, não quero. Porque se quisesse, teria acesso gratuito e imediato. Mas tem gente que prefere. Como prefere? Porque declara? Nem sempre. Porque faz no dia a dia. Prefere as trevas, prefere a morte. Nossas decisões, quando são feitas na mesma direção, nos levam a um destino. Presta atenção no que eu vou te explicar agora. Nossas decisões, quando são feitas na mesma direção, nos levam a um destino. Para você entrar nas trevas e na morte, não é uma coisa que você fez, foram muitas decisões nessa direção. Da mesma forma, a vida também não é de um dia para o outro. São muitas decisões nessa direção. Quem é que vai à academia? Alguém treina? Quem vai à academia? Você vai na academia um dia e fica malhado, treinado, sarado no outro dia? É assim? Tem que fazer o quê? Dar muitos passos na mesma direção. São muitos dias indo. Sim ou não? Tudo que é bom na vida vem com o tempo. E com trabalho difícil. Não é fácil, não é de um dia para o outro. Então, quando eu dou muitos passos na mesma direção, eu estou criando um destino. Então, se eu quero escolher vida ou morte, luz ou escuridão, eu não somente declaro isso, eu provo com o que eu faço todo dia, porque cada passo que eu dou está me levando para algum lugar. São muitos passos na mesma direção para que eu possa formatar um futuro, formatar um destino. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, teve gente que realmente não quis. Você conhece gente que está lá fora agora e não quer Jesus. Mas presta atenção, entre Jesus e o diabo, ele quer Jesus. Se você perguntar para um mendigo, para quem está lá fora, você quer Deus ou quer o diabo? Ele vai responder: já fiz a pesquisa, Deus. Por quê? O diabo não é inimigo de Deus. Ele não concorre com Deus. O diabo é o nosso inimigo, é o nosso adversário. O inimigo de Deus é o Senhor das riquezas. Não poderá servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, o Senhor das riquezas. Esses dias viralizou um vídeo no Instagram, no TikTok, de um
influencer perguntando o seguinte: 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta? Todo mundo, 5 milhões na conta. Então o problema das pessoas não é o diabo, é o dinheiro. Então quando as pessoas negam a Jesus, não é porque querem o diabo, é porque querem o inimigo de Deus. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tudo que tem de ruim no mundo não é por causa do dinheiro, é por causa do amor ao dinheiro. E a Bíblia continua dizendo, no versículo 12: mas todos quantos o receberam, quem aqui o recebeu? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 pessoas. Todos quanto receberam, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Quem crê no nome dele? Quem crê no nome dele recebe um poder, e aqui começa a mudar todo o jogo. Recebe o poder de ser feito filho de Deus. E como filho de Deus, agora a morte não te acha mais. Como filho de Deus, a escuridão não te confunde mais. Aí acabou. Aí eu agora escolhi um destino eterno, verdadeiro, real, em que a morte não encontra meu endereço, a confusão mental não encontra onde eu moro, a depressão não consegue achar o caminho da minha mente, onde os ataques do inimigo continuam vindo, só não me atingem mais, porque agora eu estou protegido pela vida e pela luz. Versículo 13: os quais nasceram não do sangue, e nem da vontade da carne, mas nasceram da vontade de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Esse aqui é Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 29 para encerrar. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e ele disse para todo mundo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui está resolvida a terceira questão. Jesus é a vida, Jesus é a luz, e Jesus é o Cordeiro que foi morto, para que o pecado não tivesse mais poder de te escravizar. Ele matou os 3 problemas que escravizam o ser humano em um dia. Um dia que está por chegar, o domingo de Páscoa. Hoje, para quem não sabe, é sexta-feira da Paixão. Foi num dia como hoje que Pilatos estava na dúvida se julgava ou não Jesus, que Pedro estava negando, que Judas estava traindo. Foi num dia como hoje que os romanos estavam conspirando com o Sinédrio. Foi num dia como hoje que resolveram pegar Jesus, espancá-lo, tirar sua roupa, cravar suas mãos, colocar uma coroa de espinhos. O que eles não sabiam é que o domingo ia chegar. Numa sexta-feira eles armaram, mas eles não imaginavam que o domingo estava chegando. Eles não imaginavam isso. Eles não imaginavam isso. Eles não tinham ideia de que o domingo ia chegar. Já, é só uma água, tranquilo, irmão, obrigado. Eles não tinham ideia que o domingo ia chegar. Pilatos não tinha ideia, os romanos não tinham ideia, o Sinédrio não tinha ideia, os fariseus não tinham ideia, os romanos que fizeram o que fizeram não tinham ideia, ninguém tinha ideia. Deixa eu te falar, você pode estar vivendo uma sexta-feira difícil, mas o domingo da ressurreição chega para todo mundo. É para todo mundo. Eu quero que você entenda o seguinte agora. O maior feito da humanidade, a maior celebração do universo, foi a morte e ressurreição de Cristo. Eu quero perguntar para você: por que você celebra 15 anos do teu filho, da tua filha? Por que você celebra aniversário? Por que você celebra um monte de coisa, mas a Páscoa você só faz um bacalhau no domingo e vai para casa? Se o que define a maior celebração de vida, de luz e de libertação do ser humano é a Páscoa. Só para você ter uma ideia, se a Páscoa não existisse, nós não teríamos acesso à vida, não enxergaríamos nada, um palmo diante de nós, e estaríamos escravizados no pecado, no erro.
E o pecado teria poder sobre nós. Ele mandaria em nós. Ele diria o que nós teríamos que fazer ou deixar de fazer, como muitos estão escravizados. Mas por causa da morte e ressurreição de Cristo, agora nós temos vida, luz e libertação. Ou seja, a maior celebração da tua vida a partir de hoje precisa ser a Páscoa. Mais do que o seu aniversário, mais do que o aniversário do seu casamento, mais do que a festa do seu filho, mais do que qualquer coisa, é parar para celebrar o dia que Ele se entregou para nos dar tudo o que precisávamos. É interessante porque em um final de semana, Jesus vira a história da humanidade. Em um final de semana, Ele muda tudo. A morte perde o direito sobre a gente. Eu quero a mente dele, não consegue. Eu quero deixar ele bêbado e matar ele na esquina, não consegue. Eu quero separar esse casal, não consegue. Eu quero colocar uma enfermidade de morte, não consegue. Eu quero destruir, não consegue. Eu quero botar uma sequela mental, quero deixar ele doente mentalmente, não consegue. Porque uma vez que a vida entra, a morte bate em retirada. Eu quero deixar ela confusa nos sentimentos. Eu quero que ela fique tão confusa que ela nunca encontre alguém para casar. Eu quero que ele fique tão na dúvida do que faz, que ele fica pulando de emprego em emprego. Ou seja, escuridão. Quando a luz entra, já era. Nunca mais ela volta para a tua vida. Vou deixar ela escravizado nesse vício. Vou deixar ela escravizada nesse erro. Quando o Cordeiro que tira o pecado do mundo é aceito por você, tudo muda de um dia para o outro. Por que nós temos que aceitar Jesus? Porque a Bíblia diz que Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não quiseram receber. Ou seja, Ele veio e você decide se quer recebê-lo ou não. Receber Jesus não é vir na igreja no domingo apenas. Isso apenas faz parte do nosso fortalecimento de fé. Nossa evolução espiritual depende da comunhão dos santos. Ótimo. Mas não é só isso. Receber Jesus na nossa vida é pactuar com a vida, com a luz e com a santidade em Cristo Jesus. Quantas vezes a morte de alguma forma, principalmente emocionalmente falando, quem aqui já passou por um conflito emocional muito grande? Depressão, pânico, insônia, inquietação, angústia, aperto no peito, tristeza profunda. Alguém já passou por isso? Jesus, o psiquiatra ia ficar rico aqui, né? Sabe? Todo mundo levantou a mão. Forte demais. Eu estou com medo. Todo mundo. Mas por quê? Porque isso é inerente ao ser humano. Acontece com quem é humano. Só que a vida veio para que a gente não ficasse na mão dessa morte aí. Só que a luz veio para que a gente não andasse em escuridão alguma. Só que o Cordeiro que tira o pecado do mundo veio para que a gente não fosse escravo de mais nada e de ninguém. Esses dias meu filho, eu tenho 4 filhos, e meu filho Joaquim veio conversar: pai, por que Jesus é Cordeiro? Porque para criança é difícil entender isso. Eu tive que explicar: filho, porque na Bíblia, desde o tempo passado, muito antes de Jesus, no tempo judaico, o cordeiro, o animalzinho, era sacrificado na Páscoa, simbolizando a aspersão de pecados, a liberação, o perdão das pessoas. E aí Jesus resolve se entregar como se fosse um cordeiro, para que nós tivéssemos agora libertação do que por milênios escravizou o ser humano. Deixa eu falar para você e profetizar na tua vida: nunca mais você vai ser escravo de nada. Nunca mais o erro vai te prender. Você é ser humano, pode até errar, mas você nunca mais vai ficar preso nisso. Nunca mais. A depressão perde força, a separação matrimonial perde força, o erro perde força, o pecado perde força, porque quando estamos perto da luz, a escuridão não consegue mais ficar. Para analisar a vida de todas as pessoas que você convive e não conhece a Deus, que você vai encontrar essas 3 coisas nela: espírito de morte, escuridão, que é confusão em geral, perturbação e pecado. São as 3 coisas que quem não tem
a verdade, a vida, a luz, o caminho, que é Jesus, vai estar preso nisso. Pode analisar. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Faça a sua pesquisa. E você vai ver que é muito fácil para o nosso adversário, para o nosso inimigo, prender alguém se ela não tem Jesus. Aí você fala assim: Tiago, se Jesus é tão importante, como é que as pessoas vivem sem Jesus? Simples, elas não vivem, elas sobrevivem. Elas ficam tentando ganhar dinheiro para viajar para Maldivas, para Paris, se dar um dinheirinho e tal, para tentar fingir que está bem no Instagram. Elas ficam trabalhando muito para não ter que voltar para casa e não enfrentar a realidade da família. Elas ficam tomando morfina emocional, que é: eu vou arranjar um amigo para beber, eu vou arranjar um vício, eu vou ficar indo a futebol todo dia. Ele arranja uma distração para fingir que está mais ou menos a vida, mas na verdade a vida está quebrada. Não tem como alguém estar sem a luz, estar sem o Cordeiro que tira o pecado do mundo, estar sem a vida e estar bem. Não tem como, ele só está fingindo que está bem. Ele não está bem. A Bíblia diz que a gente não pode ter inveja do ímpio, porque o caminho dele é a morte. Por que a Bíblia fala isso em Provérbios? Porque tem gente que olha para o ímpio e fala assim: ele está ganhando dinheiro ou não? Ele está bem ou não? Não, ele está bem no Instagram que você está vendo. Ele está com um carro novo, você não sabe nem como é que está as parcelas. Para de olhar a vida dos outros e comparar com a tua, porque a comparação é a destruição dos teus sonhos em câmera lenta. Vai destruindo devagarzinho sem você perceber. Você tem que começar a prestar atenção no que Deus está fazendo na tua vida, na tua casa, no teu ministério, no teu negócio, na tua empresa. Começa a prestar atenção no que Ele está fazendo. Porque quando eu entendi o que era a Páscoa, eu entendi que a maior celebração da minha casa precisa ser o dia em que Jesus resolveu me dar vida, luz e libertação. São as três coisas que eu, como ser humano, precisava. Porque com isso, agora eu consigo ter paz para empreender, fazer meus negócios, prosperar financeiramente. Eu consigo ter saúde emocional para me dar bem com a minha esposa e criar meus filhos. Agora que eu tenho essa verdade, a vida, agora que eu tenho luz, agora que eu tenho essa libertação, agora eu consigo fazer a minha parte para ter uma vida melhor aqui na terra enquanto a eternidade não chega. Porque, presta atenção, uma pessoa que está presa na escuridão, ela não consegue ter paz para empreender. Ela não consegue ter visão para fazer as coisas. Uma pessoa que está no espírito de morte, ela está escravizada no medo, ela tem perturbações mentais, o passado ainda é muito forte para ela, então ela não consegue visualizar o futuro. Então fica fácil para o inimigo bloquear a vida dessa pessoa. Então ela vem na igreja, mas a vida dela não anda. E o pior, ela queima o nome da gente dizendo que é crente lá fora e a vida está destruída. É melhor você não falar não, porque queima a gente. Espera melhorar. Porque se você estivesse na luz mesmo, se você estivesse na vida mesmo, e não apenas na religião, não tem como a tua vida não estar melhor. Não tem como. Porque eu tenho luz, olha só. Jesus é a luz, amém? Eu tenho luz. Então, se Deus me conceder a vida física amanhã, se eu não morrer, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Então, se Deus me der vida, eu tenho luz no meu caminho, porque a palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu tenho luz para caminhar, então eu sei o que eu vou fazer empresarialmente, eu sei como eu vou multiplicar meus recursos, eu sei como eu vou conduzir minha família, eu sei como eu vou conduzir ministerialmente as coisas, eu sei exatamente o que eu vou fazer, não porque eu sou bom, mas porque eu tenho luz. Eu sei que eu vou terminar bem, não porque eu sou perfeitinho, mas porque eu estou livre da condenação do inferno, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo já me alcançou e eu já o aceitei. Então eu sei que escravo disso eu não vou ser. Lembre-se disso, o céu não está cheio de gente perfeitinha, está cheio de gente arrependida. Não tem perfeitinho no céu não, mas tem todo mundo que está lá arrependido. Porque não tem um ser humano perfeito. O único passou pela terra
Jesus Cristo e sofreu tudo que sofreu. Só na sexta-feira Judas traiu, Pedro negou, cravo na mão, corte na costela. É muita informação para um final de semana só. Só que através da morte e ressurreição de Cristo, porque o apóstolo Paulo diz, se você não acredita na ressurreição, então para que você acredita em Cristo? Porque o poder de Cristo está na ressurreição. Porque eu acredito, porque eu já estive em Jerusalém algumas vezes e vi que o túmulo está vazio, o corpo não está lá. Os arqueólogos não conseguem em 2000 anos confrontar uma vírgula da palavra. Os cientistas, os pesquisadores de Harvard, ninguém consegue desmentir um ponto, uma vírgula do que está escrito há milênios, dando certo e transformando a vida das pessoas, porque eu vi, eu acredito e posso crer no amanhã. E agora que eu tenho vida, que eu tenho luz e libertação dos meus erros, porque assim eu escolhi. Deus ofereceu a salvação, você aceita ou não? Lembre-se, Deus está mais preocupado, porque tem gente que adora ser religioso, mas Deus está muito mais preocupado com as tuas decisões de segunda-feira do que com as orações de domingo. Porque são tuas decisões, principalmente as que você faz várias vezes na mesma decisão, que estão criando um destino para você. Agora presta atenção como Deus é fiel e bom. Agora que a gente está liberto, agora que a gente está com luz e com vida, quem vai te impedir de prosperar nessa terra? Ninguém. Quem vai te impedir de ser feliz enquanto a eternidade não chegar? Ninguém. Quem vai te impedir de ter uma vida saudável, uma vida em comunhão, uma vida que cresce, que multiplica? Ninguém, porque tudo que podia te impedir foi vencido na cruz. Agora é contigo. Agora faz a tua parte. Agora cumpre o teu dever. Ou você acha que Deus vai trabalhar por você? Deus vai abrir o CNPJ por você? Deus vai tratar bem tua esposa por você? Deus vai criar teus filhos por você? O que você está achando? Deus já fez a parte dele. Ele te libertou de tudo aquilo que você era incapaz de fazer sozinho. Agora faça a sua parte, diz o Senhor. Agora faz o que só você pode fazer, porque a parte dele está feita. Ele te deu vida, te deu luz e libertação. A Páscoa está chegando. Nós estamos vivendo um final de semana que deveria ser muito celebrado. Se duvidar, não aqui, tem gente que celebra mais o Dia dos Namorados do que a Páscoa. Mas por quê? Por ignorância. Porque nunca reconheceu o valor dessa data. Os judeus param tudo. Nem elevador anda em Israel no Shabat da Páscoa. Nem elevador. Os judeus param tudo para reconhecer a libertação, porque para os judeus o sentido ainda é diferente, porque eles ainda não tiveram encontro com o Messias. Então eles acreditam que a Páscoa ainda é a libertação do povo de Israel do Egito. E é verdade, é uma sequência de fatos. Para nós, além de libertação, é também a salvação da nossa alma, através da morte e ressurreição de Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Para mim isso é a grande graça do Evangelho, que agora eu não preciso mais carregar peso nenhum. Meu passado, meus erros, minhas escolhas ruins, meus relacionamentos destrutivos, meus traumas, minha psique abalada, nada disso eu preciso carregar mais, porque nenhuma condenação está sobre mim mais. Tudo que aconteceu no passado está quitado na cruz do Calvário. Quer melhor do que isso? Então agora nós temos uma decisão para tomar. O que você quer da tua vida? O que você quer fazer nos próximos anos? Quem você quer se tornar? Porque tudo que você precisava para ser o que quiser ser em Cristo Jesus, Ele fez por você na Páscoa. Eu ser um bom pai ou não, já não depende de Deus, porque Ele me libertou, me deu vida e me deu luz para eu escolher
se eu quero ser um bom pai ou não. Então eu escolho ser um bom pai para os meus filhos. Eu escolho ser uma boa pessoa e ajudar os pobres. A Bíblia diz em Salmo 41 que aquele que ajuda o pobre recebe uma proteção especial de Deus. A Bíblia diz que aquele que dá ao pobre empresta para Deus. A única forma de Deus ficar te devendo alguma coisa é você dar para o pobre. Ou seja, então eu começo a estudar a palavra e falo assim, peraí, agora é comigo. Não tem mais o que Deus possa fazer por mim. Ele me libertou, Ele me deu luz para o caminho, Ele me deu vida para viver, agora eu preciso é cumprir a minha parte. Mas por causa da ignorância, as pessoas vivem ao relento espiritual e emocional. As pessoas estão perdidas, porque elas não querem aprender tudo que Deus já deixou escrito para a gente. Só que na nossa vida, os que estão aqui, quem está me assistindo pela internet, saiba que na tua vida não será assim. Na tua vida vai chegar paz, vai chegar segurança, vai chegar saúde, vai chegar prosperidade. Tudo que o céu tem planejado para a tua vida vai chegar na tua casa e nos teus negócios. Vai chegar. Tudo que tua mão tocar vai prosperar. Deus vai te dar como sinal que tudo que você colocar a mão, todo negócio, tudo que você empreender, tudo que você colocar a mão vai prosperar. Por quê? Porque agora você tem vida, luz e libertação. Agora você está pronta para viver o que Deus tem para você. Não existe mais impedimento para a tua vida. Presta atenção, não deixe o inimigo te confundir. Não existe mais impedimento para a tua vida, você está livre. Se você aceitou Jesus Cristo, está livre. Se não aceitou, aceita hoje. Resolve logo isso. Deixa eu te falar uma coisa aqui, segredo. Grandes personalidades do nosso país, empresários lista Forbes do nosso país, grandes autoridades me procuram no secreto, e alguns até publicamente, para pedir orientação. Eles já têm bilhões de reais, alguns milhões de seguidores. Mas o que eles querem? Aquilo que o dinheiro e a influência não conseguem comprar: vida, luz e libertação. Aí fica fácil para mim. Sou pregador, eu só abro aqui João 1 e leio para eles. Deixa eu ler para você aqui, O verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele veio para o que eram os seus, mas aqueles que eram os seus não quiseram receber. Mas quem o recebeu, ele deu poder para ser feito filho de Deus. O que você quer? Escolhe. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for através dele. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida. Você pode ter o melhor advogado, tenha. Você pode ter o melhor gerente de banco, tenha. Você pode ter o melhor contato, o melhor network, tenha, é bom. Mas só Deus resolve nossos problemas de verdade. Tenha tudo do melhor, é bom, é melhor que ter coisa ruim. Te garanto. Mas só que quem resolve mesmo, no dia das trevas, no dia da escuridão, no dia do problema, no dia da situação difícil, quem resolve mesmo é quem morreu na cruz pela gente. É Ele que resolve, no final é Ele quem resolve. Quando todo mundo te deixa, é Ele quem não te dá as costas. Quando a sexta-feira da paixão, a sexta-feira da morte, da escuridão chega, é Ele que fala: aguenta mais um pouco que domingo está chegando. É Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, é Ele quem te livra, é Ele quem te orienta, é Ele quem ilumina teus caminhos, é Ele quem te prospera, é Ele quem dá saúde, é Ele que dá o sim ou o não, é Ele que abre a porta, é Ele quem fecha a porta errada, é Ele quem é o dono da nossa vida e da nossa existência. Então eu preciso te falar a verdade nessa noite. Se você decidir prosperar a partir de hoje, quem desejaria muito prosperar aqui? Prosperar emocionalmente, quem desejaria? Ser uma pessoa boa emocionalmente, sem problemas emocionais. Todo mundo. Quem quer ser perturbado? Ninguém. Né? Agora eu tenho até cunhado que está meio perturbado. Estou orando pelos cunhados novos que Deus me deu.
Tava tudo em paz na família. Aí eu acho que Deus mandou mais provas. Não. É uma bênção. Vou até pedir dinheiro emprestado, porque cunhado pode pedir dinheiro emprestado, não pode, gente? Eu vou pedir hoje. Ah, que bênção. Como é que Deus é provedor? Brincadeiras à parte. Ou seja, a gente tem muita gente perturbada que cruza na nossa vida, mas a gente não precisa ser perturbado, não. Deixa o perturbado cruzar a tua vida, que Deus já tira logo, mas você não. Na tua casa, não. Nos teus negócios, não. Perturbado vai cruzar o teu caminho e vai bater em retirada, não vai ficar na tua vida, não. Não só o perturbado, a perturbação não vai encontrar o endereço da tua casa. Quando a Bíblia diz em Salmos que Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, Ele conhece teu nome e sobrenome e dá para o anjo te guardar e te proteger. A Bíblia diz que a pessoa que teme ao Senhor, os anjos do Senhor o guardam e os livram do mal. Está escrito. Você tem proteção espiritual. A partir de hoje, prepara teu coração, porque a Páscoa chegou. A ressurreição te alcançou. Se você decidiu por Jesus, já está feita, a parte dele está garantida. Agora é contigo, faz a tua, porque nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa, não tem como ninguém te segurar, não tem como ninguém te pedir, porque Ele é o dono do destino e do tempo. É Ele quem vai conduzir todas as coisas na tua vida. E tudo que parece que está fora do lugar hoje, fique em paz. Em um final de semana Jesus resolveu tudo. Ele vai resolver na tua vida também. Eu creio. Eu creio nisso. Quando eu paro para pensar, o que seria da minha vida sem Jesus? Eu fiz minha parte. Quem é que me conhece? Já assistiu um vídeo meu na internet? Alguém já leu um livro meu? Você acha que Jesus escreve os livros para mim? Não escreve não. Já te adianto, sou eu mesmo que escrevo. Eu tenho que parar, na hora que eu tenho TDAH, tenho que pegar um balde de café, trancar o escritório e ficar olhando para um computador. Deus pode me inspirar, Deus pode me lembrar histórias, mas quem escreve sou eu. Se eu não tiver a fim de escrever naquele dia, quiser ser preguiçoso, ou der qualquer desculpa, falta de tempo, quem vai ficar sem livro sou eu. Porque a permissão para fazer Deus me deu. A bênção para fazer Deus me deu. Hoje eu sou um dos autores mais lidos do país. Mas isso só acontece porque eu sentei e fiz. Deus te abençoa. Se você não fizer, fica parado do mesmo jeito. Então hoje você precisa decidir o que você quer. Essa é a pergunta que Deus me mandou fazer para você hoje. O que você quer? Porque falar é fácil. Deus quer que você prove no dia a dia, com as decisões na mesma direção. Prova para Deus o que você quer, tomando decisões na mesma direção. O que você quer fisicamente? É ficar melhor? Prova para Deus indo para a academia e se alimentando melhor. É espiritualmente? Prova para Deus orando, jejuando e lendo a Bíblia todo dia. É o que é na família? Prova para Deus cuidando melhor dos teus filhos e tratando melhor o teu cônjuge. Toma várias decisões assertivas na mesma direção, que aí você vai estar mostrando para Deus o que você quer. O resto é com Ele. Proteção é com Ele, blindagem espiritual é com Ele, quem determina o futuro é Ele, ou seja, deixa o resto com Ele, porque Deus é especialista em fazer o que o homem não consegue fazer. Lembra que Deus só faz o impossível. O possível é função da tua inteligência, então desenvolva isso. Faz o que você precisa fazer. Porque eu tenho certeza que assim como a Páscoa há 2000 anos mudou a história da humanidade, essa Páscoa vai mudar a história da tua família. Essa Páscoa vai mudar a história do teu negócio. Você acha que está ganhando bem? Você não tem noção do que Deus tem para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vou mostrar um negócio que não dá para mostrar para todo mundo, mas vou mostrar para o pastor da igreja. Dá uma olhada aqui, pastor. Esse aqui é um dos maiores banqueiros do país, tá? Me escreveu agora de manhã. Brunet, tudo bem? Me ajuda a interpretar essa passagem.
As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e jamais penetraram no coração dos homens, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí eu escrevi para ele, essa interpretação é simples. Você já viu muita coisa, já experimentou tudo que o dinheiro pode pagar. Fatura mais de 70 bilhões anual. Já viveu grandes momentos, mas o que Deus tem a oferecer para você, você não consegue imaginar ou comprar. Por que um bilionário desse, dono de banco, está agora no apartamento dele de Nova York? Me escreveu perguntando isso. Está faltando o quê? Paz ou direção, algum tipo de perturbação, alguma coisa. Eu mandei um versículo para ele há 2 dias atrás, ele falou, me explica esse versículo, 2 dias depois. Eu te explico. O que Deus tem para você, teu dinheiro não pode comprar. Não joga o dinheiro fora não, fica tranquilo, Deus não quer que você fique pobre. Que tem gente que acha que para virar crente tem que ficar pobre, né? É por causa da passagem do jovem rico, que acha que Jesus vai pedir o dinheiro de todo mundo. Não é assim não, fica tranquilo. É engraçado porque o rico tem medo de virar crente e ficar pobre, e o pobre tem medo de ficar rico e perder a alma. Aí fica uma confusão, que ninguém sabe o que quer da vida. Mas para isso Cristo se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Na tua vida não vale encantamento. No teu futuro vai ser diferente. É diferente com você, porque Deus está contigo. Deixa eu te falar, Deus vai te conectar com pessoas, como esse homem me escreveu hoje, Deus vai te conectar com pessoas que você nunca imaginou. Porque o que você tem, eles não têm ainda. Você está se sentindo inferior? Você não tem noção do que é ter Jesus dentro de você. Você não sabe as pessoas que vão te procurar por causa do que você tem dentro de você. Você não tem ideia! A única coisa que eu tenho para oferecer para um homem desse aqui é Jesus. Porque todo o resto ele tem mais do que eu. O que vai te conectar com pessoas que vão mudar o teu futuro é Jesus. Se apega a Ele de uma forma como nunca antes. Sirva a Ele de uma forma como nunca antes. Porque está chegando o teu tempo. Eu percebo espiritualmente, está chegando a tua hora. Está chegando a hora. Quando eu vi a foto da construção do templo, eu falei, está chegando a hora. Quando vem um projeto desse tamanho, é que está chegando a hora. De quem? Da igreja? De todo mundo que está dentro. Porque quando Deus muda a história da instituição, é para mudar a história de todo mundo que está dentro. Então prepara. Porque se começar a construção agora, a construção da tua vida começa junto. Se começar a crescer agora, o teu crescimento começa junto. Porque tudo que Deus faz é em coletivo. Ele fala para Abraão, eu vou te abençoar. Para quê? Para você ser rico? Não. Porque todas as famílias da terra vão ser abençoadas através de ti. Tudo que Deus faz é através de uma pessoa, mas é para todo mundo. É para todo mundo. O que Deus vai fazer nessa igreja, na tua vida, é através de você, é através daqui, mas é para todo mundo sair ganhando. Deus te prospere, Deus te proteja. Que a saúde, a paz, a segurança e a prosperidade de Deus esteja sobre você e sobre a tua família. Paz e prosperidade, Deus abençoe. Feliz e abençoado são vocês que não viram, mas creram. É a experiência que faz você largar o que você acha importante para tocar por algo muito melhor. Quem já se entregou de forma profunda ao Senhor? Quem já sobreviveu a momentos muito difíceis somente baseado na misericórdia do Senhor, já não quer trocar isso por mais nada. O problema com Saul é que Saul queria a posição, Davi queria a presença. Senhor, eu prefiro ter sua presença. A cada um dio uma medida de fé. A cada um ele deu uma medida de fé.
Voy a despejar este enigma. Eu vou despejar esse enigma. Y vas a salir por esa puerta. E você sairá dessa porta. Creyendo que nada te es imposible. Crendo que nada é impossível a você. Llegó el tiempo de você vivir lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Quién va a vivir milagre escrita? ¿Quién va a vivir lo sobrenatural? Salta, pula. Se prepare, porque a primeira coisa que Deus vai te dar para você ter uma vida extraordinária é o dom de discernimento. Quero declarar que você e toda a tua família estarão na conferência 2026, uma nova